nossa aula é de geografia, ok? Vamos falar sobre o capítulo 4, que fala sobre o povo brasileiro, tá? Sabemos que o povo brasileiro, ele é um país com uma cultura muito diversificada, tá? E como se formou o povo brasileiro? Que é o nosso primeiro tópico. O povo brasileiro, ele formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Primeiro, aconteceu o contato entre os indígenas e os colonizadores portugueses, os africanos. Depois, imigrantes de diferentes lugares, principalmente da Europa, participaram desse processo da formação do povo brasileiro, tá? Então, quais são os primeiros povos que fazem parte, que formaram o povo brasileiro? Primeiro, os indígenas, tá? Os indígenas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existem diferentes povos indígenas. Estima-se que nessa época havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas nessa terra. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir consideravelmente. Esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraíam doenças trazidas pelos portugueses. De acordo com os dados do IBGE, da estatística de 2010, calcula-se que a população indígena atualmente em nosso país seja de mais ou menos de 897 mil pessoas aproximadamente, tá? Outro povo que faz parte da colonização, que faz parte da formação do povo brasileiro são os colonizadores portugueses. Os portugueses foram os principais colonizadores europeus a partir da formação do povo brasileiro. Essa colonização teve início lá no início do século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Tá? Os portugueses passaram a explorar riquezas naturais como o pau-brasil, o ouro e também a desenvolver algumas atividades econômicas como a agricultura e a pecuária, ok? Outro povo que faz parte da formação do povo brasileiro são os africanos. Entre os séculos 16 e 17, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas construções, nas minas de exploração do ouro e de pedras preciosas. Além de realizar trabalhos domésticos, sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável e as condições adequadas de moradia e muito menos a liberdade. Além dos africanos também, outros povos, tá, migrantes ou imigrantes fazem parte da formação do povo brasileiro, como por exemplo, os italianos, os espanhóis, os japoneses, os alemães, os sírios, libaneses, tá, que foram os primeiros povos a vir para o Brasil. Atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes vindos de várias partes do mundo, porém em número menor, como os haitianos, coreanos, bolivianos e venezuelanos. Tá? Então, muitos outros povos fazem parte, participaram da formação do povo brasileiro, contribuindo com a riqueza, a diversidade de nossa cultura, tá? Desses povos nós herdamos hábitos, tradições que se tornaram aspectos marcantes na cultura brasileira, entendeu? Podemos citar alguns exemplos, por exemplo, dos indígenas nós herdamos o hábito de consumir alimentos à base da mandioca, por exemplo. Dos africanos, herdamos o uso de algumas palavras, como banana, fubá, entre outras, tá? Do português, herdamos a língua portuguesa na qual falamos. Ou seja, todos esses povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro trouxe para nós culturas, diversidade diferentes, tá? Vocês vão fazer a leitura do capítulo 4 de Geografia, das páginas 292, tá? A página 295
E depois vocês farão uma atividade da página 296, 297, 298, 3 páginas a respeito desta temática, ok? Até a nossa próxima aula.